Saudações a todos. Nos é narrado um caso de obsessão que vai nos trazer reflexões, aprendizado, e é chamado A Moça que Comia os Próprios Cabelos, né? Então aqui nós temos: a medicina acadêmica será muito mais eficiente quando romper a barreira do materialismo sectário em que ainda se deixa aprender em pleno terceiro milênio. Podem os espíritos daqueles que já morreram influenciar negativamente um inimigo que continua vivo neste mundo, provocando-lhe inclusive doenças? Então é uma questão que é colocada aqui nesse texto, em que o narrador pergunta: os espíritos podem, aqueles que já partiram, podem influenciar? Então, é um artigo muito interessante que leva muitos a compreender a obsessão, né? Mesmo não sendo espíritas, têm acessos a alguns relatos, e são importantes esses relatos que levam à reflexão, como aqui este questionamento que a medicina acadêmica não tem ainda esse olhar para a obsessão, né? Por isso que ele começa falando: a medicina acadêmica será mais eficiente quando romper a barreira do materialismo sectário em que ainda se deixa aprender em pleno terceiro milênio. É verdade, já estamos aí bem a caminho, né? No terceiro milênio, e ainda a medicina acadêmica, uma parte dela reluta, né, desse conhecimento, nessa barreira que se impõe pelos materialistas. E aí surge a questão: podem os espíritos daqueles que já morreram influenciar negativamente um inimigo que continua vivo neste mundo, provocando-lhe inclusive doenças? Jesus respondeu que sim. Não apenas um, mas 3 dos seus biógrafos, Mateus, Marco e Lucas, assinam a passagem evangélica denominada Os Endemoninhados Gadarenos, onde o Nazareno expulsa uma legião de espíritos maus que atormentam 2 homens vistos como alienados mentais, né? Eram tidos como alienados mentais e, na verdade, era um processo espiritual. Aproximadamente 300 de pessoas no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Deuslândia, a 50 quilômetros de Goiânia, assistiram a um caso singular de obsessão. Melhor dizendo, de desobsessão, porque os agressores foram separados da agredida, deixando, portanto, de influenciá-la. Era uma moça de pouco mais de 20 anos, de olhar aflito e assustado. A pedido do médium Geraldo Inácio da Silva, ela retirou o turbante que lhe cobria a cabeça e todos viram os claros enormes entre o que sobrara de seus cabelos negros muito curtos e ralos. Ela está liberada para retornar às atividades normais. Graças a Jesus e à equipe de seu Eurípides, ela não tem mais obsessor para comer cabelo, anunciou aos presentes o médium Geraldo, no seu linguajar simples e pitoresco de peão da roça que não passou do primeiro ano primário. Há cerca de 2 meses, a jovem ali fora pela primeira vez conduzida pela avó desesperada ante a mania repentina demonstrada pela neta. Ela arrancava tufos de couro cabeludo, mastigando-os e engolindo-os. Comeu tanto cabelo que começou a passar mal do estômago. Se pelos humanos levam anos para se biodegradar, entopem pias e ralos, resistindo até mesmo à soda cáustica, imaginem seu acúmulo no aparelho digestivo de uma pessoa.
Ela se arrastou por consultórios médicos, tratada por impotentes especialistas que não admitem sequer discutir o processo obsessivo e que também não curam porque não sabem quando a doença é de natureza espiritual. Vivemos num mundo, entretanto, onde o imperceptível pela visão é aceito mansa e pacificamente na rotina de todas as horas e de todos os lugares. Neste momento, por exemplo, o prezado leitor está envolvido por milhares de vozes que falam, cantam, discursam, gritam e cochicham. Ele não as escuta, mas se ligar um rádio, vai captá-las em dezenas de estações transmissoras. Ainda mais maravilhosas são as imagens incontáveis, em movimento, coloridas, acompanhadas de sons os mais diferentes, trazendo-nos noticiários e shows, novelas e espetáculos esportivos no milagre perenemente captado em nosso televisor. Pois há quem negue a obsessão, alegando motivos científicos. A moça que comia os próprios cabelos, todavia, livre dos obsessores, não os come mais, sem precisar que lhes amarrem as mãos nas costas. Aliás, essa providência foi o único remédio realmente eficaz receitado pelos médicos para conter seu apetite insólito, né? Então, infelizmente, ainda há muito desconhecimento por parte da medicina, mas esse conhecimento está se infiltrando e ganha campo, né? E ganha campo dia a dia, e dia virá em que a medicina acadêmica se renderá a esse conhecimento, compreendendo essas situações inusitadas de obsessões estranhas, inclusive, né? Como a dessa jovem de 20 anos que comia os próprios cabelos. São processos obsessivos graves em que a criatura não consegue se sobrepor a isso, né? Mas no tratamento adequado em que ela busca em Goiânia, né, um centro espírita denominado Eurípides Barçanufo, em Deuslândia, a 50 quilômetros de Goiânia, ela consegue libertar-se dos obsessores. Libertando-se dos obsessores, acaba esse ato, né, que ela havia desenvolvido e que não conseguia parar. Então, é muito importante que percebamos as causas da obsessão, a obsessão instalada, a obsessão sutil, que foi um dos temas que vimos aí no último áudio. Então, é importante que estejamos atentos e, para completar esse aprendizado, nós vamos buscar no livro Cartas e Crônicas. O irmão X nos traz um texto que fala sobre o veneno livre. É muito importante que nos inteiremos dessas situações, né? Buscando ali em Kardec compreender o que é obsessão. É o primeiro passo e temos trazido constantemente, né? Conhecer a obsessão, sua gênese, suas manifestações, né? Como atenuar, como livrar-se das obsessões. E esse texto, Veneno Livre, vai nos trazer algumas reflexões. Pede você que os espíritos desencarnados se manifestem sobre o álcool, sobre os arrasamentos do álcool. Muito difícil, entretanto, enfileirar palavras e definir-lhe a influência. Basta lembrar que a cobra, nossa velha conhecida, cujo bote comumente não alcança mais que uma só pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, pedra, armadilha, borralho, água fervente e boca de fogo, vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela das donas de casa e pela defesa do serviço municipal. Mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre, onde quer que vá. E em muitos casos, quando se fantasia de champanha ou de uísque,
chega a ser convidado de honra, consagrando eventos sociais. Escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros encarapitados na rua. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. No entanto, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos amigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra se não for parar no hospício. Ninguém precisa escrever sobre a aguardente, tenha ela o nome de vodka ou de suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mesma, estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa reclama de sensacionalismo nos ataques da violência e nos lares destruídos. E, se comentaristas de semelhantes demolições devem ser chamados à mesa redonda da opinião pública, é indispensável sejam trazidos à fala as vítimas de espancamento no recinto doméstico, os homens e as mulheres de vida respeitável que viram a loucura aparecer de chofre no ânimo de familiares queridos, as crianças transidas de horror ante o desvario de tutores inconscientes e, sobretudo, os médicos encanecidos no duro ofício de aliviar os sofrimentos humanos. Então, aqui o irmão X, na sua crônica, nos relata as situações que o álcool traz, né? As demolições que os próprios consumidores podem trazer, né? Nos contar, que os próprios familiares que vivem isso sabem perfeitamente os danos desse veneno. Mas é um veneno para o qual não existe ali, como ele cita da cobra, né? Todos os cuidados ali para que a cobra não pique uma criatura, uma. E, no entanto, como ele diz, esse veneno livre está aí. Né? E quando pensamos em termos de mediunidade, nós percebemos claramente que o álcool ele abre as portas para uma mediunidade atormentada. Então é muito comum uma determinada pessoa com pouquíssimo álcool, né? Até com uma quantidade pequena mesmo, que para outros não significaria nada, para muitos e muitos funcionam como uma porta aberta, um canal que se abre, mediúnico, né? Um canal que se abre, facilitando as interferências, facilitando ali a manipulação de espíritos, as interferências desses espíritos, e a pessoa perdendo ali o seu controle. Mesmo com pouco álcool, isso acontece. Perdendo ali o seu controle, o seu filtro, ela acaba muitas vezes criando muitas situações. E muitas das vezes nem se recorda, né? Então, é um grande alerta porque é realmente muito perigoso, especialmente para determinadas pessoas. E se não é para algum pequeno número de pessoas, assim mesmo, não se pode dar tanto valor, né, ao álcool, sendo que ele faz mal para tantos, né? Então, é um texto que nos leva a muitas reflexões. E na continuidade, ele continua então, o irmão X, que é Humberto de Campos, qual não acredite que nós, pobres inteligências desencarnadas, possamos grafar com mais vigor os efeitos da calamidade terrível que escorre de copinho a copinho?
É por isso, talvez, que as tragédias do alcoolismo são quase sempre tratadas a estilete de sarcasmo. E creia você que a ironia vem de longe. Consta do folclore israelita, numa história popular, fartamente anotada em vários países por diversos autores, que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava prestos para lançar à terra ainda molhada a primeira vinha, quando lhe apareceu o espírito das trevas perguntando insolente: que desejas levantar agora? Uma vinha, respondeu o ancião sereno. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação. Sim, esclareceu o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disso, fornecerão milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho, saboroso elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Noé, submisso, concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubagem e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. À vista disso, quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão quando não caem na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Esta é a lenda. Entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Então ele se aproveita dessa lenda conhecida desde os tempos dos israelitas lá atrás, para mostrar que o álcool, ele realmente, ele tirando o freio, ele tirando aquela condição de frearmos, de nos frearmos diante dos ímpetos, ele tem a propriedade de trazer, de rebuscar lá nos refolhos da nossa alma coisas que deveriam estar guardadas, guardadas, arquivadas, porque não convém que venham à tona, desse nosso lado ainda de grande animalidade, Então, é preciso que estejamos atentos, é preciso que observemos, é preciso que saibamos orientar muito bem, especialmente aos jovens, para que se evite esse caminho em que a gente percebe que diversão ficou sinônimo de copo na mão, Isso é uma coisa que temos percebido cada vez mais, de forma mais intensa. E os danos são imensos, então tudo que não nos convém é preciso que estejamos atentos, Então que fiquem para nós essas reflexões sobre essas situações todas com as quais lidamos, E que fiquemos em paz. Olá, como vocês estão? Vamos dar continuidade então ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo médium Divaldo Franco, espírito Joana de Ângeles. Há 2 palestras atrás, nós começamos o tema do capítulo 9, Viciações Mentais. Já falamos do pânico, do medo da morte, e eu achei interessante completar esse capítulo,
né? Porque ele traz aqui outros dois vícios mentais muito fortes em nossas vidas, muito presentes. E Joana de Ângeles, sempre muito sábia, amorosa, traz esses temas com muita propriedade para nos auxiliar. Para aqueles que não sabem, trata-se de uma série psicológica que ela escreveu, e esse é o 6º livro, então é uma leitura muito recomendada aí para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. Hoje nós vamos falar da insatisfação. Olha que tema, né? Quem não é insatisfeito com alguma coisa? Eu acredito que todos nós vamos nos identificar. Insatisfação. Há uma necessidade urgente de reprogramar-se a mente. Eu já achei interessante a maneira como ela coloca, né? Se a gente reprograma no computador, né? Por que a gente não pode reprogramar a nossa mente? Por que nós não podemos nos dar uma segunda oportunidade, né? Se Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, nós também temos que dar uma nova oportunidade. Vamos cortar esse laço que nos une a essa dificuldade, né? Então, nós temos o quê? O vício se combate potencializando uma virtude, né? O mal com o bem. Hábitos longamente mantidos, viciações sustentadas por longo prazo, acomodações psicológicas e acontecimentos e atitudes justificadas por mecanismos de evasão, né, de fuga do ego, tornam-se outra forma de natureza nos automatismos da própria natureza. Veja, essa fuga, ela é muito difícil e nós fugimos de nós mesmos, né? Em algum momento nós nos perdemos. Pode ter sido nesta encarnação ou em outra, né? E aí algo faz com que esse gatilho seja acionado, essa questão desse vício, dessa insatisfação. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. Isso porque dela dependem o senso crítico, a avaliação, o discernimento. Enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida, não consegue abranger a finalidade existencial e também se adapta ao habitual, automatizando-se. Então, quando estamos com o pensamento ali mais elevado, né, mais tranquilo, mais sereno, nós conseguimos sintonizar com o mais alto e as coisas se potencializam dentro de nós. O mesmo, né, a gente tem mais discernimento, a gente consegue ter um canal de sensibilidade maior, assim como na mediunidade, né? Ao passo que quanto mais a gente se fecha no vício, na reclamação, mais refratários nós nos tornamos a esses estímulos do bem. Nós sintonizamos ali com o vício, nós acalentamos ele dentro de nós, nós alimentamos, nós nos moldamos, nós nos acomodamos. E aí vem a justificativa, né? Que a gente fala, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é assim que nós nos comportamos? À medida que se amplia o campo mental, mais fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas, favorecendo a memória, que supera os lapsos, por libertar-se das cargas negativas que a obnubilam. Esse verbo, né, a Joana sempre usa termos difíceis. Quer dizer o quê? É aquela perda momentânea da capacidade de raciocinar. Né? Nós nos fechamos, nós nos alienamos nesse vício da insatisfação. Ao passo que quanto melhor a gente estiver livre dele, nós nos concentramos mais, nós nos dedicamos mais. Por quê? A gente para de reclamar, né? O que faz uma pessoa insatisfeita? Ela reclama o tempo inteiro. Ela reclama de tudo, ela reclama de todos, nada agrada. Isso é a insatisfação.
A autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal e para o relacionamento com outras pessoas, em razão do desrespeito a si mesmo. Eu até grifei isso que a Joana trouxe, né? O desrespeito a si mesmo. A encarnação, a vida, elas são tão preciosas. E nós muitas vezes estamos ali nos esquecendo disso, nos desrespeitando, nos auto-sabotando. Quando a gente diz, isso não é para mim, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso é tudo frase de uma pessoa que está insatisfeita. Quem se subestima supervaloriza os outros, fazendo confrontos entre si e os demais de forma inadequada, ou projeta a sua sombra, acreditando que todos são iguais, variando apenas na habilidade que aqueles possuem para mascarar-se. Então tem um ponto aqui, né? Se nós estamos insatisfeitos, muitas vezes projetamos no outro e supervalorizamos o outro que não é. E aí a gente se diminui, né? Essa comparação às vezes não é boa. Se a gente se compara com um exemplo positivo e nós promovemos uma mudança em nós, ok. Agora, quando a gente se compara com o outro, se depreciando, né? Como eu disse, isso não é para mim. Né? Eu não nasci com essa habilidade que o outro tem. Eu gostaria de ter e eu não nasci. E se isso te faz mal, não é bom. Né? Ao passo que ela também coloca aqui que muitas vezes nós projetamos no outro a nossa sombra, ou seja, o nosso vício. A gente começa a encontrar em tudo, em todos, motivos de insatisfação, né? Falando da insatisfação, a gente acha que o mundo não é adequado para a gente, que a nossa família não é adequada, né? Que todo mundo é insatisfeito, que a terra não tem jeito. Vejam quantas coisas nós podemos desencadear desse sentimento quando agasalhado dentro de nós. O seu é um critério de avaliação distorcido, doentio, sem parâmetros bem delineados. É como se nós estivéssemos com uma venda nos olhos, se a gente só enxerga o mal. Né? Então, a nossa opinião, a nossa avaliação, ela é doentia, ela é distorcida. Vejam como a mente pode nos prejudicar, né? Uma mente aí viciada. E é muito interessante, né? Me ocorreu agora, porque a gente sempre destaca os vícios físicos, né? Ali, das drogas, do álcool, da compulsão alimentar. Mas a gente esquece desses outros vícios, né? Dos vícios mentais, da insatisfação, da calúnia. Quando tal ocorre, pensa-se em viajar, mudar de trabalho, acabar o casamento ou casar-se, conforme o caso, variar os relacionamentos sociais. Olha a fuga. Né? Então, se a gente não está insatisfeito com alguma coisa, a primeira coisa que vem, então eu vou viajar, eu vou mudar de trabalho. O problema, no entanto, não se encontra nos outros, mas no próprio indivíduo, nele enraizado. Olha a nossa mente ali, a mente, o nosso olhar poluído. Então, a gente projeta no outro o motivo da nossa insatisfação. A gente culpa o outro, culpa o meio, né? Mas o problema está dentro de nós que temos que pegar ali a vassoura, né? O sabão e limpar de nós, porque ela vai colocar aqui, você já deve ter percebido aonde ela vai chegar, né? Onde Joana vai chegar. O problema, no entanto, não se encontra nos outros, mas no próprio indivíduo, nele enraizado. Claramente possui uma autoimagem incorreta, feita de autopiedade ou com autopunição, o que se transforma em uma lente defeituosa que altera a visão do mundo e das outras criaturas. Se você está insatisfeito consigo mesmo, né, a gente fica insatisfeito com o mundo, com Deus, com a vida, com tudo. A gente culpa o outro, a gente projeta no outro a nossa infelicidade. Para onde o ser se transfere? Fugindo
leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar. Assim, se acostume com a novidade. O exemplo do trabalho é o mais fácil da gente compreender. Então, vamos supor, o indivíduo tem um trabalho, ele fala que é longe, que ele não é compreendido, que ele não é valorizado, que só ele trabalha e os outros não, né? Aí resolve mudar de trabalho. Rapidinho, voltam todos os mesmos problemas, né? Ele vai continuar reclamando, vai continuar insatisfeito. O fundamental não é mudar de atividade profissional, alterar a vida conjugal e social. Talvez essas atitudes possam contribuir para um despertamento interior, que é difícil, mas o essencial é a coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente modificar-se. Olha o ponto. Então, a gente pode dar a volta ao mundo, mas enquanto a gente não se encontrar, enquanto a gente não tiver a coragem, a vontade de se enfrentar e de querer, mas querer de fato mudar, não vai resolver, né? Olha a importância aí do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer, da gente se analisar todos os dias e se enfrentar, né? Requer coragem. O tentame, né, a tentativa, se coroará de êxito mediante uma reprogramação da mente, iniciando-a com a indispensável conceituação da autoimagem, reforçada com a disposição de não retroceder. Então, é firmeza de propósito. Funcionará à vontade na forma de dever para consigo mesmo, de reestruturação do programa da vida, do redescobrimento de si e da sua eternidade diante do cosmos. E como é bom quando a gente começa ali a se redescobrir, né? Identificar coisas boas que trazemos em nós, todos nós temos coisas boas, né? É que o vício, ele alimenta, ele agasalha, então por isso que a gente precisa combater. Então veio esse pensamento de reclamar, corte, busque cortar. Não alimentemos isso dentro de nós. É um exercício árduo, constante, diário. Diminuem nesse momento os gigantes íntimos ameaçadores que se fazem pigmeus e se desintegram na sucessão da experiência renovadora. Então, à medida que a gente se fortalece e começa a parar de reclamar, diminui esse gigante dessa insatisfação dentro de nós. É como um atleta, como um músculo, né? A gente vai trabalhando e vai se fortalecendo, né? E o quanto nós temos que ser gratos pela vida, quanto nós temos que ser gratos por o amparo que nós estamos recebendo, né? À medida que a gente vai mudando esse padrão mental, a gente vai sintonizando com os espíritos mais elevados, que vão nos ajudando, vão nos instruindo, vão nos inspirando, sabe? Vão nos fortalecendo a coragem, a busca, a reforma íntima, a melhoria. Nessa fase de reprogramação mental, a pessoa descobre que todos são diferentes uns dos outros, com desafios parecidos, mas não iguais, em lutas contínuas, no entanto, específicas, e que a vitória alcançada por eles em determinados combates não lhes impede nem lhes evita novos enfrentamentos. Como é importante essa reprogramação mental, porque a gente se enxerga diferente, a gente passa a enxergar o outro de forma diferente também, né? Exercitando ali a caridade, a paciência em relação à diferença, ao ritmo do outro, né? E o importante que a Joana traz aqui, né? Novos enfrentamentos. Nós vamos ter novas necessidades, novas situações. E quando a gente se fortalece, a gente enfrenta com mais leveza, né? Jesus não nos prometeu facilidades, né? Ele nos disse que teríamos lutas e as lutas são constantes, né? Nós precisamos delas para o nosso aprimoramento. Lentamente nascem os estímulos para avançar, as disposições para não ceder às tentações da acomodação e a lucidez mental propícia à percepção das vantagens que advém de cada conquista alcançada, né?
nós nos fortalecemos, né? Ficamos fortificados, né? A sintonia muda, vem mais clareza, melhor intuição, né? Os problemas e dificuldades se tornam mais fáceis de ser resolvidos e ultrapassados, fazendo a vida mais agradável, não lhes dando maior importância. E o quanto é agradável uma pessoa que não reclama. Ao passo que a gente meio que se afasta das pessoas que só reclamam. E quanto a gente tem que ser grato, né? Por aqueles que têm paciência conosco quando a gente está nessa sintonia, até a gente despertar. Porque é muito difícil, a gente não se percebe. Esse é o ponto. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis agora são contornáveis e as pessoas adquirem outro valor na sua grandeza como na sua pequenez. Desaparecem os privilegiados e os abandonados pela sorte, passando a ser compreendidos e tolerados como são e não pela forma da apresentação, né? A gente trabalha a aceitação, a gente não vai mais atribuir a sorte, né, justificar por que acontece isso ou aquilo conosco. Quando somos gratos, nós deixamos de lado essas reclamações, essa insatisfação, essa incompreensão da vida, né? A tolerância, que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais, enseja maior respeito por si mesmo, permitindo-se os limites aos quais não se submete mais, sem reações inamistosas nem aquiescências injustificáveis. A insatisfação decorre da ignorância, do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. É realmente, né, Joana sempre precisa nessa análise, né? É o ignorante, porque quando a gente está enfrentando uma prova, uma dificuldade, a gente tem que entender que nada é por acaso, que nós não somos vítimas de nada, né? Nós somos herdeiros das nossas atitudes passadas. Então, é ignorância ficar reclamando, ficar criando esse padrão mental, esse vício, sendo que nós causamos muitas coisas que nos acontecem. Então, não tem justificativa, né, para esse tipo de vício. Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado, a entrega a esse fatalismo gera saturação, desmotivando para novas conquistas, né? É interessante aqui, né? Porque se a gente tem essa questão da fatalidade, muitas pessoas têm, dessa sorte, né? Algumas pessoas nasceram sortudas, elas não têm problemas, tudo na vida delas gira amorosamente bem, no nosso olhar, que, né, nós sabemos que estamos encarnados num planeta de provas e expiações e todos que aqui estão, sejam neste grau ou no outro grau, têm os seus problemas e as suas dificuldades. Mas esse olhar distorcido faz com que a gente se compare com o outro, né? E se sinta a vítima e presa a uma fatalidade. Eu não vou conseguir mudar. E ficar reclamando. Eu não tenho oportunidades, eu não tenho chances, eu não consegui estudar, né? Aquelas coisas que a gente fala mesmo, né? Muitas pessoas falam, fala sem pensar. Talvez não, né? A gente quer acreditar naquilo, né? A gente quer justificar. E o contrário, quando a gente consegue despertar, a gente começa a perceber a força que nós temos, né? Sabe? À medida que a gente vai dando passos mais firmes, que a gente vai entendendo, vai se conhecendo, vai deixando de reclamar, né? A gente vai falar, nossa, eu não sabia do que eu era capaz, né? Que eu era capaz de tanto. Se eu soubesse, eu tinha começado isso lá atrás, né? Não tinha perdido tanto tempo reclamando. Quanto mais a pessoa se autopenetra, mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se. Essa conquista leva ao infinito, porque vai até o Deus interno, que abre as portas ao entendimento do Criador. A psicologia da religião começa na análise dos recursos de cada um, sua fé, sua dedicação, seus interesses espirituais, suas buscas e fugas, seus medos e conflitos. Na programação da mente, saturando o subconsciente de forças positivas, de legados idealistas, de esperanças factíveis de ser conseguidas, da luz do amor, do perdão, do bem, todos os resíduos do negativismo, de depreciação, de antagonismo devem ser eliminados, sem saudades, iniciando-se novo ciclo de experiências de equilíbrio.
né? A gente tem que desapegar desses vícios, não alimentar mais, ser firme nessa sanitização, né? Nessa higienização profunda que nós temos que fazer desses vícios. As agressões exteriores, os choques sociais e emocionais, mesmo que recebidos, passarão por critérios novos de avaliação e serão compreendidos, retirando-se deles o que seja positivo e diluindo os efeitos perturbadores. Então, os assédios, as novas dificuldades, a gente começa a perceber diferente e não dar tanta importância, né? Não acalentar essa reclamação, essa insatisfação. A gente deixa de reclamar. A mente desacostumada aos novos compromissos expressará lapsos, reavivará fixações, que são os naturais fenômenos de sobrevivência das ideias usuais. Não abastecida pela mesma vibração dos pensamentos anteriores, se lhes desabituará, imprimindo as novas ordens recebidas e ampliando a área do entendimento. Então, a gente já não vai dar abrigo a essa situação, né? É uma mudança mesmo de padrão mental. A insatisfação, irmã gêmea do tédio, nesse campo mental programado, com muita atividade a executar, não encontra área para permanecer e desaparece. Muda tudo. Somente através do esforço do próprio indivíduo que se sente saturado, descontente com a vida, é que o fenômeno da sua transformação se opera. Chega um momento, né, que nós vamos dizer um basta. Ou já dissemos, ou vamos dizer, né? Você está tão insaturado, né, que você fala, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo por mim, né? A gente começa a despertar. Então, que fica essa reflexão desse texto maravilhoso de Joana de Ângeles, né? É importante refletir sobre esse vício. Até a próxima, se Deus quiser.